Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre temas referentes ou dentro da espiritualidade universal. Então, primeiramente, hoje eu vou falar sobre um tema, sobre as religiões. O meu ponto de vista, você não precisa concordar comigo ou acreditar naquilo que eu falo, mas que você interprete da maneira que você achar o certo. Então, assim, as religiões, hoje, depois de ter conhecido vários tipos de religiões diferentes, estudado sobre elas, lido muitos livros, eu vejo hoje as religiões como escolas. Por que as religiões para mim são como escolas? Porque quando a gente nasce, a gente começa quando a gente nasce aqui nesse plano, nessa terra, a gente começa a aprender, né? Então, os nossos pais nos ensinam, as outras pessoas que estão ao nosso redor, se a gente não teve pais ao nosso lado, a gente tem sempre alguém cuidou de nós, né? Então, assim, a gente tem uma cultura, a gente tem às vezes uma religião com a nossa família, e a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai querendo conhecer o mundo, entender as coisas como são, por que a gente está em tal lugar e outras pessoas estão em outros. Então, assim, as religiões, elas são uma base para que as pessoas elas possam estar entrando no caminho do autoconhecimento, o caminho da espiritualidade maior. Não quer dizer que a espiritualidade maior, eu digo assim no sentido de algo superior, só quero dizer assim, a religião, ela em si tem às vezes as crenças, fé, coisas diferentes de outras religiões. Dentro da espiritualidade não existe isso, todos somos um, né? A espiritualidade universal não quer dizer que a religião tal, ela é maior que a espiritualidade, não, todas as religiões elas se encaixam dentro da espiritualidade universal. Mas a espiritualidade universal muitas vezes não se encaixa dentro das religiões porque a espiritualidade ela não se limita. Nós que nos limitamos, né? As religiões muitas vezes que nos limitam com o conhecimento delas. Não quer dizer que elas limitam a nós como um ser, que nós não possamos aprender com elas. Mas nós muitas vezes que nos limitamos de acordo com aquilo que nós conhecemos ou que nós buscamos nas nossas experiências de vida. Então assim, as religiões são como escolas. Por quê? Quando você começa a ir para determinada religião, ela foca, ela tem princípios, objetivos dentro daquilo que ela conhece. E ela vai passar aquilo para todos aqueles que estão buscando, né? Vai passar a filosofia espiritual dela para os seus buscadores. E ali você vai aprender diversos tipos de coisas importantes para a sua vida, para o seu crescimento, mas muitas vezes é igual quando você vai na primeira série, né? Você passa de ano, você tem que ir adiante. Você não pode ficar só na primeira série, você tem que ir para a segunda, para que você possa aprender algo mais. Você depois vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, sexta, colegial, depois faculdade. Muitas vezes você vai fazer uma especialização, mestrado, doutorado. E para mim as religiões elas são assim. A gente muitas vezes vai conhecer alguma religião, buscar os princípios dela, as coisas que ela tem de bom para nós. Em um determinado ponto aquilo é fundamental para a nossa vida, a gente aprende muita coisa, mas chega um ponto que aquilo lá estagna. Não porque a religião estagnou, não, nós que se limitamos porque nós precisamos de mais conhecimento, de mais informações, nós precisamos ainda mudar, nós estamos em um processo contínuo de mudança, né? Então o que eu era ontem eu já não sou mais hoje, né? Eu acordei, eu tenho um novo dia, eu sou diferente. A minha personalidade humana, o meu ego, pode continuar sendo o mesmo, mas a minha consciência ela muda, ela vai para frente, ela não vai para trás, não tem como a gente voltar para o passado e também não tem como a gente ir para o futuro, a gente só tem o presente. E as religiões, muitas vezes elas são como escolas por causa disso, porque às vezes em determinado tempo aquela escola ela é importante para a gente, lá a gente vai pegar muita coisa boa, mas de repente a gente tem que mudar de escola para que a gente possa estar aprendendo coisas novas. Não quer dizer que eu ficar numa religião a vida inteira não vai ser bom para mim, né? Não vai ser bom para alguém que está lá, que acredita naquilo. Não estou querendo dizer que isso não é bom. Só estou querendo dizer que muitas vezes a gente, o ser humano, porque a gente necessita de mudanças, a gente necessita de expansão e não de se fechar, a gente mesmo se fecha. A gente acredita, que coloca aquilo como sendo a única coisa que pode estar nos auxiliando nessa vida. E muitas vezes eu acredito que não é bem assim. Né? Muitas vezes a gente pode dar outros passos e ver outras
outras visões, outras formas de pensamento, para a gente poder estar agregando a nossa experiência humana. Então, esse tema das religiões também é um pouco complexo, né? Mas, por experiência própria eu falo. Então, assim, eu já fiquei em uma religião por muito tempo, né? Foi a religião com a qual eu tive uma criação por causa da minha família. Depois eu passei a buscar outras religiões, conheci uma, e fiquei um tempo nela, depois conheci outra, fiquei um tempo nessa outra, e por aí fui mudando até um ponto que eu comecei a ver que todas elas tinham coisas boas que eu podia juntar e se encaixava dentro da espiritualidade, né? Eu não estava querendo pegar uma religião e falando, essa é a única aqui, boa, que tem coisas boas para mim, e essa é a única que vai me levar de volta ao caminho de Deus, à vida eterna, o que seja, né? Ou a evolução. Mas eu comecei a ver que todas elas tinham coisas boas para ensinar. E aí eu comecei a juntar. Então eu comecei, por exemplo, a pegar um pouco do cristianismo, um pouco do budismo, um pouco do hinduísmo, um pouco do xamanismo, um pouco da umbanda, um pouco do espiritismo. Comecei a pegar todas elas e ver que todas elas tinham coisas que se encaixavam, né? Se completavam em si. E elas não se separavam assim dentro da espiritualidade. Elas só se separavam quando a gente vê elas como algo físico. Como a gente vê na visão limitada, na visão humana. Mas dentro da espiritualidade universal, todas elas fazem sentido e todas elas se encaixam. Isso que foi o interessante no meu caminho, né, na minha percepção. Então, dentro do universalismo, da espiritualidade universal, eu comecei a ver que eu podia pegar um pouco de cada uma delas. E aí eu comecei a ver que não era que eu tinha indecisão, né? Que não é que eu falava assim, toda hora eu estou querendo ir num lugar diferente. Mas não, é que a minha sede de conhecimento, ela me levava uma época a um determinado local, depois ela me levava a outro. E quando eu ia ver, eu estava pegando um pouco de cada uma delas e sendo uma pessoa melhor, trazendo amor para o meu coração e irradiando, emanando amor para aqueles à minha volta. Então, assim, a partir desse processo de conhecer diversas religiões diferentes, eu pude me conhecer. Então, eu pude ter questionamentos espirituais que não foi nenhuma religião que me deu a resposta, mas sim, através do conhecimento que eu peguei de todas elas, eu pude encontrar as minhas respostas, né, as minhas verdades para com Deus. Então, Deus, em princípio, é uma unidade, né? E essa unidade rege toda a criação, a tudo que existe dentro dessa unidade. A gente, através do nosso ego, a gente se sente separado, né? O ego, ele não separa, mas ele também é um sistema, que eu vou depois estar abordando, que nos faz também vivenciar essas experiências humanas para que a gente possa retornar depois à nossa essência, né? Aí já é um outro assunto. Mas, enfim, as religiões, elas são uma escola, são escolas por causa disso, porque em determinadas escolas cada escola tem o seu sistema de ensinamento, e muitas vezes a gente precisa de ver diferentes escolas, conhecer elas, para que a gente possa agregar o que cada uma delas tem de melhor. Então eu vejo hoje a religião assim, eu acho que todas as religiões têm coisas boas para nos ensinar, não estou querendo dizer que a gente não deve praticar ou frequentar alguma religião, mas sim pegar o que elas têm de melhor, para que a gente possa estar desenvolvendo, aperfeiçoando a nossa própria espiritualidade, nossa própria visão sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a criação. E sempre lembrando, né, o importante é que tudo isso que a gente busca nos faça ser melhor, independente da gente falar, eu sou um ser humano, não, um ser consciencial melhor. Isso me agrega para a minha evolução, para mim, como eu lido comigo mesmo e com aqueles que estão no meu exterior, né? Com o mundo exterior, essas coisas que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, né? Através do toque, dos 5 sentidos físicos, né? Então, como eu lido com tudo isso? Então, assim, o que vale lembrar é que a espiritualidade, ela está dentro de todas as religiões. Todas as religiões têm a sua espiritualidade. E o importante é que a gente saiba reconhecer tudo isso dentro dessa espiritualidade universal, né? Saiba reconhecer e agregar o que cada uma delas tem de melhor, tá bom, gente? Então esse foi o primeiro vídeo que eu estou fazendo para vocês. Eu estou falando, eu acho que se eu estiver falando um pouco rápido, espero que vocês tenham paciência. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram debater, me falem, que aí no próximo vídeo eu vou estar procurando falar um pouco sobre outros temas, tá bom? Agradeço a vocês, fiquem na paz, na luz e no amor. Gratidão, namastê.